Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 4 de março de 2020. Por que é tão difícil ficar sem um par amoroso? Regina Navarro Lins escreveu para a Folha de São Paulo dia 21 de novembro de 2019, que durante séculos, só foi possível casar com quem a família escolhesse. A partir de 1940, quando casar por amor foi se tornando comum, surgiu a ideia de que, dessa forma, todas as necessidades afetivas seriam satisfeitas, as duas pessoas se transformariam numa só e nada mais iria lhes faltar. A questão é que essas expectativas se mostram incompatíveis com a realidade, e as frustrações vão se acumulando. Por medo da solidão, muitas pessoas suportam o insuportável tentando manter a estabilidade do vínculo, e não raro se tornam dois estranhos ocupando o mesmo espaço físico. Como mecanismo de defesa, surge a tendência a não se pensar na própria vida. Tenta-se acreditar que casamento é assim mesmo. Se a pessoa não tomar coragem e sair fora, vai viver exatamente o mesmo que um sapo desatento. Uma fábula conta que se um sapo estiver em uma panela de água fria e a temperatura da água se elevar lenta e suavemente, ele nunca saltará. Será cozido. O historiador inglês Theodore Eldin afirma que o medo da solidão assemelha-se a uma bola e uma corrente que, atados a um pé, restringe a ambição, é um obstáculo à vida plena, tal e qual a perseguição, a discriminação e a pobreza. Se a corrente não for quebrada, a liberdade continuará um pesadelo. Segundo ele, a crença mais gasta, pronta para a lixeira, é que os casais não têm em quem confiar salvo neles próprios, o que é infundado. Não há dúvida de que o medo da solidão é responsável por muitas opções equivocadas de vida. Fazemos qualquer coisa para nos sentir aconchegados e protegidos por meio da relação com outra pessoa, tentando nos convencer de que assim não seremos mais sozinhos. Concordo com o psicoterapeuta e escritor Roberto Freire, quando diz o risco é sinônimo de liberdade e o máximo de segurança é a escravidão. A saída é vivermos o presente através das coisas que nos dão prazer. A questão, diz ele, é que temos medo, os riscos são grandes e nossa incompetência para a aventura nos paralisa. Entre o risco no prazer e a certeza no sofrer, acabamos sendo socialmente empurrados para a última opção. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre o casamento nas perguntas 695. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres é contrária à lei da natureza. É um progresso na marcha da humanidade. 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O retorno à vida dos animais. Comentário de Allan Kardec: a união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo das uniões constantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, Allan Kardec esclarece: mas, na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois, em vez de um, amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor. Absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres, que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes, esse sentimento é rompido.
O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina, podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta frequentemente, que aquilo que se uniu à força, por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um prejuízo, se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes, que se tornam criminosas. Dupla desgraça, que se evitaria se, nas condições do matrimônio, não se esquecesse a única lei que sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei instável dos homens. A lei civil seria então supérflua, e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza. Não, certamente. Porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização, e eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem. Mas nada, absolutamente, impede que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam o seu domínio sobre os povos esclarecidos, e desaparecerão com o progresso moral, que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas, e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral, ligar um ao outro, dois seres que não podem viver juntos, ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.